Então, a gente precisa obedecer. Deus mandou, a gente vai. Amém? Então, aí o Senhor me deu essa palavra no final da caminhada, né? Que está lá em Êxodo 14, como todo mundo conhece essa história. Moisés está nela, a travessia do Mar Vermelho. Amém? Amém. Vamos lá, vamos ler um pouquinho aqui a palavra de Deus. Êxodo 14, versículo 1, vamos ler aqui até o 15, rapidamente, tá bom? Amém. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hahirote, de Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente deste lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então o faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, eles e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos, carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos aos egípcios. Deixe-nos em paz para que sirvamos aos egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Eu falei que eu ia até o 15, mas eu vou parar por aqui. Depois eu continuo. Bom? Amém. Essa passagem da travessia do Mar Vermelho, muitas pessoas conhecem, né? Ela é muito falada até dentro da escola dominical, das escolas dominicais, no Kids, ela é muito, né, ensinada para as crianças, mas ela é algo sobrenatural, né? A gente vê ali Deus abrindo o Mar Vermelho e o seu povo passando no meio do Mar Vermelho sem molhar os pés, né? Então, a gente vê a soberania de Deus nessa história. A gente vê que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, sobre todos os homens, sobre a natureza, sobre tudo e que há aqui nessa terra. O Senhor é soberano. Então, o povo de Israel foi deixado ir por Faraó. Logo depois das 10 pragas, vou trazer aqui um pouco do contexto que estava acontecendo antes, né? Deus enviou as 10 pragas e a última praga foi
a morte dos primogênitos, inclusive o filho mais velho de Faraó. E isso culminou no terror naquela época, né? No meio do reino de Faraó, no meio dos egípcios. Eles ficaram aterrorizados, os filhos, seus primogênitos morrendo, e eles falaram: não, manda esse povo embora. Eles estão debaixo da mão de um soberano, manda eles embora que nós vamos ser mortos por eles. Então o Faraó deixou ir o povo de Israel, né? E o povo de Israel começou a marchar. O Senhor então manda Moisés, que estava ali com o povo de Israel, manda Moisés guiar o povo pelo deserto, por perto ali do Mar Vermelho. Ao invés de ele mandar ir para uma terra, na terra dos filisteus, ele manda, que é uma terra, um caminho mais curto, ele manda ali pelo deserto, perto do Mar Vermelho. E por quê? Porque na terra dos filisteus estavam tendo guerras. A gente vê isso, Deus fala na palavra, que estavam tendo guerras, e o Senhor, que conhecia o coração do povo de Israel, um coração que ainda não tinha saído da escravidão. Eles tinham sido libertos, mas ainda tinham uma identidade de escravo. Então o Senhor ficou com medo, quer dizer, o Senhor viu que se o povo visse aquelas guerras, iria querer retornar para o Egito, iria querer retornar para o cativeiro. Então Deus mandou eles por outro caminho. E nesse caminho, conforme as instruções dadas a Moisés por Deus, ele levou o povo a um beco sem saída. Deus mandou que todos eles voltassem um pouco e acampassem ali, à beira do Mar Vermelho. E é muito difícil, né? Deus mandou eles acamparem num lugar, num beco sem saída. Como é que ia fazer? Mas Moisés obedeceu e falou para o povo: Deus mandou a gente acampar aqui, então nós vamos ficar aqui. Então lá no versículo 3 e 4 a gente vê: então o Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persigam. Então nesse momento, o que Deus estava planejando? Na verdade era um plano que Deus já estava começando a fazer. Ele endureceu o coração de Faraó novamente. Durante as pragas a gente vê na palavra, né, que Deus endurecia o coração de Faraó. E mais uma vez Deus endurece o coração de Faraó e faz ele pensar que o povo estava perdido, que o povo estava desorientado, que ele não sabia o que ele estava fazendo. E ele coloca no coração de Faraó novamente: vamos perseguir o povo, vamos atrás deles, vamos trazê-los de volta ao cativeiro. Mas isso tão somente era um plano de Deus para que seu nome fosse glorificado e os egípcios pudessem ver que ele era o Senhor soberano sobre todos e tudo. No versículo 6 está escrito: e Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo seu povo, 600 carros de guerra escolhidos. Faraó, ele, na época do Egito, era o que tinha um dos maiores exércitos, um exército de elite, vamos dizer assim. Eles tinham carros poderosos, armas poderosas, eles tinham a tecnologia de guerra deles, era poderosíssima. Então, ele agrupou todo esse exército. Ele levou todo o exército para ir, mais uma vez, em direção ao povo. Então, quando o povo de Israel avista o exército egípcio, são tomados pelo medo e caem na murmuração. Muitas vezes, né,
as tribulações acontecem na nossa vida, muitas vezes essas tribulações vão nos alcançar. O povo do Egito olhou, não olhou muito bem, mas ele olhou e ficou com medo. Deixou ser tomado pelo medo e começou a murmurar. E quando essas tribulações nos alcançam, qual é a nossa posição? Como a gente se posiciona diante de uma grande tribulação, de uma grande perseguição? Nós iremos enfrentar e confiar que o Senhor irá nos livrar ou cair na murmuração e condenar a nós mesmos? No versículo 10 fala: chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e, na verdade, ao invés de eles pedirem auxílio de Deus, eles murmuraram. Eles começaram a falar palavras de maldição. O povo de Israel murmurou, mesmo já tendo vivido vários milagres. O Senhor já tinha livrado eles de várias coisas. Mesmo vendo que Deus estava com eles em todo o tempo no deserto, dando direção através da coluna de nuvem durante o dia e de uma coluna de fogo durante a noite. Então, todo o tempo o Senhor se mostrava presente ao povo de Israel. E mesmo assim, naquele momento de desespero, o povo de Israel se esqueceu do que Deus já estava fazendo, do que Deus já tinha feito e ainda estava fazendo no meio deles. Se deixaram levar pelas circunstâncias e pelo sentimento de escravidão que ainda estava ali pairando sobre o povo. O medo e a murmuração podem nos levar à perda da nossa fé, pode nos fazer desistir, nos levar de volta ao cativeiro que a gente já tinha deixado para trás. Muitas vezes a gente se deixa levar por essa tribulação que está acontecendo e a gente só consegue olhar para isso, só consegue olhar para o problema. A gente começa a murmurar, a gente começa a apagar da nossa memória o que Deus já fez na nossa vida, iniciando que a nossa vida já é um milagre. Não é mesmo? A nossa vida já é um milagre. Nós já somos um milagre. Era para estarmos mortos, mas o Senhor enviou o seu Filho e nos libertou. Amém? Então, o medo e a murmuração começou a levar o povo de Israel a perder a fé, porque antes estava escrito assim: porém os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Eles começaram a marchar corajosamente, mas quando avistaram um primeiro perigo, eles se esqueceram do milagre que já tinha acontecido. Esqueceram da fé que já tinham tido no coração. Esqueceram de tudo que o Senhor tinha falado já através de Moisés a eles. Então, isso a gente traz para a nossa vida. A gente precisa estar atento. Se a gente está se distraindo no meio de tormenta, se a gente está distraindo a nossa mente, e a gente vai e acaba perdendo a fé, desistindo. Nosso coração se enche daquilo que nós falamos. Se falamos palavras de maldição, atraímos maldição. Se falamos palavras de bênção, atraímos a bênção. Em Tiago 3,8 fala: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de tornar. É mal e contido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Deus nos chama a declarar as promessas dele sobre nós, gente. Sobre nós e sobre as pessoas. A
lança sobre nós mesmos maldições. Porque o nosso coração se enche daquilo que nós falamos. Então nós precisamos estar atentos ao que a gente está falando. Nós precisamos selar o nosso coração com as palavras que estão aqui, que são palavras de vida e não de morte. E é isso que precisa estar selado no nosso coração. Muitas vezes a gente vai, ai meu Deus, por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Né? O Senhor me abandonou, o Senhor me deixou. Ou até mesmo a gente murmura sobre outras pessoas. Por que essa pessoa está fazendo isso? Ela é isso, ela é aquilo. E aí a gente está lançando palavras de maldição, não só sobre nós, mas sobre outras pessoas também. E a nossa boca precisa ser bálsamo. As palavras que saem da nossa boca precisam ser bálsamo. E toda vez que a gente lançar uma palavra que não vem do coração de Deus, a gente precisa voltar, se arrepender e lançar aos pés da cruz. Nós precisamos fazer isso, porque senão, a cada palavra que nós lançarmos de maldição, a gente está dando um passo para o cativeiro. Então nós precisamos estar muito atentos sobre o que nós falamos de nós mesmos, sobre o que nós falamos das circunstâncias, sobre o que nós falamos das pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Vamos lá. No versículo 13, a palavra fala: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. No versículo 13, vem a promessa de Deus. Deus fala com Moisés e Moisés transmite ao povo. Mas mesmo em meio à crise, mesmo que a gente esteja para desistir, o Senhor vem com a sua misericórdia. O Senhor nos chama a atenção, a confiar e a prosseguir. A gente está naquele desespero, naquele problema, naquela tribulação, a gente só tem olhos para isso e a gente não consegue enxergar o que o Senhor está fazendo, o Senhor está movendo, o Senhor está abrindo porta, o Senhor está fechando aquilo que não era para ter sido aberto, o Senhor está nos livrando, o Senhor está nos libertando, nos curando. Mas só que a gente fixa os olhos no problema e a gente se distrai. A gente se distrai da poderosa mão do Senhor que está ali sobre nós. E Ele não retira a mão dele. É a gente que foge dos braços do Pai muitas vezes. Ele fala conosco, mas Ele também envia pessoas. Para o povo de Israel, Deus enviou Moisés. Moisés era um líder ali, era quem estava guiando o povo, era quem estava ali falando ao povo o que Deus estava ordenando. Então ele envia pessoas, amigos, líderes espirituais, pastores, familiares, para nos apoiar, nos auxiliar e não nos deixar desistir, para nos orientar e nos ajudar a enxergar que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Essa é uma frase, uma promessa que está na sua palavra. Não é uma frase qualquer, ela é uma verdade que está na palavra de Deus. Moisés, mesmo diante de tanto medo, o povo estava ali desesperado, murmurando, ele se manteve firme. Ele não se deixou contaminar pelo ambiente. O ambiente não contaminou a fé de Moisés. Deus estava direcionando Moisés, falando o tempo todo com ele, como um líder, um grande líder, mesmo ele não sabendo como Deus iria fazer, porque o mar estava lá.
chegando. E o mar estava ali. Não era um mar que dava para atravessar nada. Não era. Mas mesmo assim, ele se manteve firme. Ele impulsionou o povo a permanecer firme e declara por fé que Deus o iria livrar naquele dia. Ele fala que o Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Aquietem-se. Aquietem-se. Fiquem calmos. Ele está aqui conosco. Amém. Ele conhecia o Deus de Israel, o guarda que é fiel. O Senhor é o nosso guarda, fiel, que não dorme. Ele está atento, vigilante, em todo o tempo. Ele nos protege, Ele nos livra, Ele nos liberta. Ele desvia o nosso caminho do erro. Mas nós precisamos estar atentos, com o coração quieto, com a alma calma dominada, para que a gente possa ouvir o que o Senhor tem para falar. Ouvir o que na verdade Ele está falando. Amém? O soberano que luta e vence as nossas guerras. É o Senhor que luta por nós. No deserto tinha uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Era a presença de Deus naquele lugar, acompanhando o povo todo o tempo, de dia e de noite. De dia e de noite, o Senhor estava com eles e não os deixou em nenhum momento. Em 2 Crônicas 32, está escrito: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que comigo. Com eles, com o povo do rei da Síria, está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas batalhas. E o povo descansou. Aqui foi Ezequias falando, contra um momento onde estava tendo uma guerra ali, o rei da Síria estava querendo atacar ali. Então aqui ele declara que o Senhor é soberano, o Senhor é quem luta as nossas guerras, é Ele quem luta por nós, e cabe a nós confiarmos no poder que há nas mãos do Senhor. Nós não podemos desconfiar, nós não podemos negar esse poder. Devemos confiar que Deus irá fazer, mesmo que ainda não venha a solução. Deus trará essa solução. É Ele quem está conosco, é Ele que vai na frente. Que nem aquele louvor: Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, não é? É isso. Ele vai na frente, Ele vai arrancando tudo. Ele vai tirando, vai liberando o caminho, para a gente passar. Devemos olhar com os olhos da fé. Devemos olhar com os olhos de Deus. Foi isso que Moisés fez com o povo de Israel neste momento. Que os olhos naturais não estavam enxergando saída. Quando eles olharam, estava aquela multidão, aquele exército poderoso do Egito, chegando, alcançando eles, e do outro lado estava o mar vermelho. Imagine, sem saída. Eles só conseguiam enxergar que eles estavam encurralados. Só isso que o povo estava enxergando. Deus muitas vezes nos permite estar nesse lugar. No lugar de, meu Deus, eu vejo sem saída. O que a gente faz agora? Aí a gente fala:
não tenho mais o que fazer, não tenho mais força para lutar, a nossa oração foge aos nossos lábios, nós não conseguimos orar, a nossa mente se apaga, nosso coração fica aflito, a gente quer sair correndo, mas não sabe para onde sair correndo, a gente se sente encurralado com as dores e as perseguições. A gente se sente literalmente num beco sem saída. A nossa alma grita por socorro. Grita por socorro e parece que ninguém está ouvindo. Mas vocês acham que ninguém está ouvindo? Vocês acham que ninguém está vendo o que o seu filho está passando? O Senhor está vendo. O Senhor está olhando para nós em todo o tempo. Deus vem e lança sobre nós uma promessa. Sempre. Ele sempre lança sobre nós uma promessa. Ele não nos deixa desistir. Nós é que precisamos aquietar o nosso coração, calar a nossa alma, para que a gente possa ouvir a voz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Tem gente dormindo, tem gente acordada. Vamos lá. No versículo 15, está escrito, aí a gente passa agora para a segunda parte. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Marchem. E você levante o seu cordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Gente, vocês conseguem imaginar essa cena? Não é uma história minha, é uma verdade, é uma coisa que aconteceu, é um fenômeno natural, feito pelo soberano. Mas para que eles acreditassem, ele mandou Moisés firmar, e o mar se abre, formando uma parede à direita e uma parede à esquerda, e no meio seco. Deus também pede de nós uma outra atitude, além de aquietar e calar a nossa alma. Ele nos pede um passo de fé, um posicionamento em confiança. E aí chegará o momento de não somente orar, mas também de agir. E como saber qual é a hora certa de agir? Isso é uma grande questão, né? É um questionamento que a gente se faz em todo tempo, faz a nós mesmos em todo tempo, quando a gente tem que decidir algo, quando a gente tem que agir e não sabe se está na hora. Pai, e aí, na hora de eu fazer isso? Me fala. E essa resposta ela só vem através do relacionamento com Deus. Nós precisamos estar assim, ó, com o Senhor, para conseguir discernir esse tempo de agir, esse tempo de se mover. O Espírito Santo, que se comunica conosco, revela e confirma a direção de Deus para nós. E quando chegar a hora, vai ser claro. Ele vai falar e nós vamos estar atentos à direção que o Espírito Santo vai nos dar. Amém? João 16 está escrito: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que eu digo. O Espírito Santo irá nos revelar. Ele é quem nos revela. Ontem a gente estava no encerramento do curso de mulheres, no jantar, e a gente estava falando sobre a revelação do Espírito Santo. Enquanto eu estava na escola, lá na presbiteriana, eu me converti na igreja presbiteriana, e eles chamam essa classe do batismo que a gente faz aqui, a classe de catecumenos.
E eu ali naquela classe, a primeira coisa que o pastor ensinou, quando ele falou sobre a leitura da Bíblia, ele falou assim: a primeira coisa, antes de você abrir a Bíblia, você vai conversar com o Espírito Santo. Conversa com o Espírito Santo, pede a revelação, porque somente através do Espírito Santo nós iremos receber a verdadeira revelação. Então, peça ao Espírito Santo. Então, eu faço isso. É engraçado, né? Tenho quase ser mais de. Eu tenho 16 anos, vou fazer 16 anos de casada, eu tenho mais ou menos 18 anos de convertido. E eu faço isso até hoje. Peço a revelação do Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo que pode. O Senhor se comunica conosco através do Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo que o Senhor fala conosco. Amém? O sobrenatural, então, voltando aqui para a história, o sobrenatural, então, acontece. Moisés vai lá, firma e o mar se abre. E aí o povo começa a andar. O povo começa a passar a pés secos. A pés secos. Eles não estavam nadando, não tinha aguinha aqui na canela. Está escrito na Bíblia que eles começassem pelo meio do mar em seco, em pés enxutos. Mas não somente isso, Deus mais uma vez endurece o coração de Faraó. Mas como eu já disse lá na frente, tudo tinha um plano. Quando Deus falou lá atrás que Ele ia dar livramento e que nunca mais o povo iria ver o exército egípcio, não foi isso que Ele falou? Ele falou: vocês nunca mais vão ver o exército, esse exército egípcio. Então, mais uma vez, Deus endurece agora não só o coração de Faraó, mas como o coração de todo o exército, para ir atrás do povo que estava atravessando o mar. Então, eles foram atrás do povo, entraram também ali e foram seguindo. Né? O exército então viu, e além de, além de o coração dele, o coração do exército ter sido endurecido, Deus fez com que os carros deles se quebrassem, as rodas se quebrassem, para que eles não pudessem, em alguma circunstância, voltar, para que atrasasse também eles em alguma coisa. Né? E o exército então viu nesse momento, quando suas rodas estavam quebrando, quando estavam ficando emperradas, eles viram que quem estava pelejando a favor do povo de Israel era o Senhor. E aí eles tentaram fugir, só que eles não conseguiram. Eles estavam impedidos de fugir. Então o Senhor dá mais uma ordem a Moisés. Lá no versículo 26. Versículo 26. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ao menos um deles escapou com vida. Então Deus cumpriu a promessa. Deus cumpriu a promessa de que o povo não iria mais ver aquele exército e libertou o povo de Israel.
O povo passou o mar vermelho, foi para outra margem, e todo o exército de Faraó ficou ali. Deus cumpriu a promessa que havia feito de libertar o povo do Egito. Porém, algumas atitudes no meio do caminho, como nós vimos aqui, foram necessárias. Foi necessário que o povo aquietasse o coração. Foi necessário que ele calasse a alma. Que ele não se rendesse ao medo e à murmuração. Que passasse a confiar completamente. E por fim, mesmo antes de abrir o mar, o Senhor aguardou o passo de fé e o posicionamento em fé daquele povo. Porque o povo começou a marchar e ainda não estava aberto. Amém? Queria chamar o louvor, por favor. Além de todos esses ensinamentos, Deus nos dá mais um em sua palavra, que é muito importante e que nós precisamos estar muito atentos a esse ensinamento. E para que a gente possa estar pronto para uma batalha, como soldados, nós precisamos estar vestidos da armadura de Deus. Estava em Efésios 6. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O Senhor nos manda vestir a armadura. Nós não podemos entrar numa batalha com o Senhor, junto ao Senhor, sem estarmos vestidos com essa armadura. Um soldado, ele não vai para a guerra de qualquer jeito. Ele vai lá no quartel, ele veste o seu uniforme, ele veste a sua armadura, ele coloca o seu colete, ele pega a arma certa para aquele combate. Então nós precisamos estar com a nossa armadura pronta e limpa. Nós precisamos pegar a arma certa. E qual é a arma certa? Essa é a nossa. Essa é a arma que precisa estar no combate conosco. Jesus, somente com a palavra, expulsou Satanás.
Ele declarava a palavra em Satanás. Aí ele vinha tentar de novo, ele declarava a palavra em Satanás. Essa é uma arma poderosa. Nós não podemos abrir mão dessa palavra. Se nós estivermos com a nossa armadura suja, ela vai estar pesada e ela vai nos deixar vulneráveis. Nós precisamos estar com ela sempre limpa, pronta. Nossa mente tem que estar limpa. Nosso coração tem que estar limpo. Assim o fardo não vai ser pesado. Nós vamos prosseguir. Se nós estivermos selados com essa palavra, nenhuma seta irá alcançar o nosso coração e a nossa mente. Mas nós precisamos estar debaixo dessa palavra. Se a nossa vida não estiver amarrada a Cristo, não estiver sendo sustentada por Ele, nós não iremos prosseguir. Nós somos provados em todo tempo, mas se estivermos em Cristo, é certo que seremos aprovados. É certo. Porque se nós estamos nele, nós iremos vencer. Porque Ele já venceu na cruz. Jesus já venceu na cruz há anos atrás. Ele já nos libertou. Satanás vem com essas distrações para nos tirar dessa verdade, para nos tirar dessa certeza de que Jesus lá na cruz nos libertou, nos livrou. E Ele vem com suas mentiras para nos distrair, para nos manter no cativeiro do medo, para nos manter no cativeiro da angústia, no cativeiro da aflição, e não conseguir enxergar, e não conseguir ouvir a voz do Senhor. Nós devemos nos agarrar nas promessas que o Senhor nos traz através da sua palavra. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo não morreu na cruz para que a gente viva passando de um cativeiro para outro cativeiro, de uma angústia para outra angústia, de um medo para outro medo. Ele nos libertou. Tome posse dessa palavra. Jesus me libertou. Não fique exilado, nem preso nas tribulações de dificuldade. Marche com fé. Marche com fé. Nem o Senhor falou para mim, marche, continua. Você vai até o final. Você vai conseguir. Mesmo que a gente esteja atravessando uma tribulação, atravessando um mar turbulento, a gente não vê saída. O Senhor vai nos alcançar. Ele manda um barco para a missão. Não é mesmo? E não só manda um barco, Ele está lá dentro. A pastora querida sempre fala: Jesus está no mar. Não é mesmo? Jesus está no mar. Ela sempre fala isso para nós. Porque mesmo em meio à tribulação, Ele está conosco e vai nos fazer atravessar esse mundo. Em nome de Jesus. Amém? Então confie no Senhor. Deixe Ele te resgatar. Permita que essa promessa seja uma verdade na sua vida. Não se distraia com as coisas desse mundo. Deixe o Senhor estender a mão dele e te trazer de volta. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor, glorificar o Senhor.